Boa tarde! Ou é bastarde? Ah, é? Boa tarde? Como é que tarde, fala? Como é que fala? No arraiá, como é que fala? Como é que fala? Hoje Quem vai ser lembra? hoje vai ser o arraiá da constelação. E estamos começando o estilo aqui. É boa tarde, boas tardes? Como é que fala, uai? Ah, uai! Vamos lá, Maria Eugênia. Bom, quais as lembranças que você tem do arraiá da sua infância? Ou das comemorações da escola? E sempre eles faziam alguma coisa de arraiá, as festas de escola. E também eu sei que era muito comum nos sítios. Era muito comum, era o momento de acender uma fogueira para se aquecer e fazer aquele momento especial, né, de confraternização, das famílias, dos amigos. E eu acho que dava até namoro, hein? Não, eu acho que era até para namoro. Você sabe aonde começaram as festas juninas? Onde? Ó, as festas juninas começaram lá na Europa, na Idade Média. Eles celebravam, era uma festa pagã, na verdade, e eles celebravam lá o solstício de verão, para comemorar a fertilidade, coisa assim. Aí aqui no Brasil, né, quando o Brasil foi colonizado, a Igreja Católica trouxe para cá também essa festa, mas mais para catolinizar, na verdade. E é comemorado exatamente no mês de junho. E por que no mês de junho? Porque é comemorado alguns santos, né? E esses santos quem são? No dia 13 de junho é o dia do Santo Antônio. Dia 24 de junho, o dia de São João. E no dia 29 de junho, o dia de São Pedro. Então é a festa junina no mês de junho. De junho. Exatamente. Mas nós brasileiros, a gente não se contenta só com um mês. A gente está fazendo julho também, né? Okay. A festa junina e julina. Exatamente. E aí o arraiá... Em cada região eles fazem ou junho ou julho. E é uma tradição, desde lá da época da colônia até hoje é uma tradição. Todo canto do Brasil existe o arraiá, a festa junina. E essa festa é maravilhosa, é popular, é tão popular que como é que eles adotaram a vestimenta? Por exemplo, a vestimenta é a vestimenta caipira. É que quando eles trouxeram aqui para o Brasil, era mais para o povão, era mais para o povão. E o povão sabe, o caipira, entendeu? Daí eles usam esse chapéu, Opa, eu esqueci de pegar minha camisa xadrez, Maria Eugênia. Mas não tem problema. O importante, o chapéu já está dizendo alguma coisa. Então tá, vamos lá. É a correria, né? Isso, vamos lá. Mas, assim, vocês viram como as mulheres eram muito caprichosas na época. Mesmo as pessoas mais simples, elas procuravam o quê? Trazer os adornos. Ou era adornos realmente de colares e brincos, chapéu, que amassa meu cabelo, por isso que eu não gosto de usar chapéu. E nesse dia de festa, era sempre em dupla, sabia? E tem aquela dança, a famosa dança. É verdade, né? Olha a chuva, olha a cobra, é mentira. Então era muito bacana essa festa, viu? Uma festa animadíssima. Onde, a fogueira de São onde João. Onde todos participam, onde todos se divertem muito. E aí tinha muito laço, muita fita, muita renda. Então é realmente para dizer assim, o feminino, você se tornar mais uma mulher feminina, mostrar, né, a sua beleza, melhorar, como diz assim, destacar a sua beleza. E também, e né, o homem os ser mais homens... caipira, né? E o homem ser mais caipira. Não, era um momento ali de união. Então o que a gente faz numa festa? Comer, que é bom. Sempre tem comida, é por isso que a gente está aqui. Que é a melhor parte, Tem a comida e também um momento de confraternizar. Então, assim, a gente vai fazer comidas, mas falando da parte da bebidas, então eu quero que você, se está aqui com a gente, envia o aviãozinho para todos os seus contatos, as amigas que você quer que veja, compartilha nos grupos que você tem de WhatsApp, grupos de venda, grupo que você participa aí no Facebook, no Instagram, em outras redes sociais, TikTok, para que mais pessoas venham pegar esse conteúdo, que é o que a gente traz o quê? Praticidade, economia, diversificado e informações de saúde. Porque todos os alimentos a gente pode melhorar o valor nutritivo que naquele momento a gente pode usufruir. Nem sempre você precisa comer coisas que não agregam saúde. Mas... E essa dica de arraiá, na verdade, é para que você possa fazer o seu arraiá também. É o momento de você reunir amigos, reunir consultores, reunir clientes e fazer um arraiá gostoso e, olha, com coisas, com produtos, com a comida a preço
baixíssimo, né, Maria Eugênia? Exatamente. É exatamente essa dica que estaremos dando hoje. E o que mais nós queremos é mostrar, é passar para você o quanto a Tupperware se preocupa e preza você na sua economia. Desde a compra que você faz, a conservação, o tempo de qualidade que você pode ter já fazendo compras antecipadas, conservando corretamente nas nossas linhas, na preparação, no servir. Então temos, né, produtos de várias linhas para atender o teu dia a dia, ser mais prazeroso, mais gostoso, mais rápido e muito mais nutritivo. Então, Caneda, enquanto você vai chamando, a gente vai fazer 3 receitinhas bem rápidas, tá? Então, eu vou nominá-las e nós vamos fazer um cuscuz. Me pediram aquele cuscuz mais básico, a gente vai fazer. Vocês vão ver que em 2 minutos. Nós temos também o omelete com brócolis, tá? Feito tipo assim, ele não é um bolinho, mas ele vai trazer a saciedade e vai trazer para você a praticidade, que a gente também vai fazer rapidinho aqui no Estante Gourmet. E também temos a sopa de inhame com couve, com caldo de ossos. Então tem bastante informação para você que a gente deixou para o final, onde tem mais pessoas que a gente vai falar sobre o valor nutritivo que rejuvenesce. Quem viu meu recadinho aí? Coloca aí nos comentários. O que eu coloquei lá? São 3 coisas. Vamos ver quem vai colocar, quem recebeu o meu contato e coloquei lá as 3 coisas boas que o caldo de ossos faz. Tá? E fiquem ligados, porque o inhame nós descobrimos que é uma baita de uma... É um superalimento. Superalimento, é um exatamente. superalimento. Olha, é muito rico esse alimento. Descobrimos assim, estudando, né? E o inhame, pasmem, né? O preço é bacana e também tem benefício para a saúde que vocês não têm ideia. Exato, Fiquem eu vou ligados. dar dicas de tanto de saúde e de formas de você conservar comprando na oferta. Porque tem o dia da oferta, então se você comprar uma quantidade, você pode deixar semi-pronto, alguns dá para conservar in natura, outros você pode fazer a preparação para congelar. Então tudo isso a gente vai falar aqui hoje na live. Mas para começar, tá? Eu quero que vocês olhem aqui, olha que coisa mais linda. Já pensou você fazer o seu arraiá? Principalmente para família ou para amigos assim chegados, você fazer a decoração nos pratos. Quem esteve aqui no nosso arraiá, teve a oportunidade de receber o prato todo decorado. E ele também é comestível, porque ele é limpo. A gente fez, cozinhou e para você também degustar. E sabe o que eu quero começar falando, Caneda? Sobre conservação. Milho, todos os alimentos crus, eles são ótimos, eles conservam mais tempo no refrigerador através das nossas linhas, né, como a Basic Line. As nossas linhas Basic Line vão só ao refrigerador. E tem a linha que vai geladeira freezer, que é a linha dos jeitosinhos, jeitosos, espaçosa, a super caixa 3 litros, para quem lembra que é a sereia, tem também a super caixa. E fiquem atentos, porque eu estou falando isso, porque também é um portfólio grande, de repente você tem no seu estoque para vender e tem também no vitrine. Então, para você aproveitar todas as dicas. E tem uma peça maravilhosa que a Tupperware trouxe para carnes, né, que é a nossa Caixa Bom Sabor. E ela também, quando ela não está em uso para carnes, eu gosto de colocar também legumes. E aqui é a dica do milho. Eu já deixei mais de 15 dias o milho in natura. Vocês estão conseguindo ver que está aqui dentro? Ó. Ele fica perfeito, ele fica, né, não resseca, ele fica perfeito. E daí você pode estar usando, fazendo cozido, você pode daí cortar ele e fazer ele refogado, colocar num arroz, fazer curau, o que mais? Tanta coisa legal que você pode fazer com milho. E tendo ele à mão, natural, é muito mais saudável, tá? Então essas dicas também, já tem algum comentário? E essa dica, Maria Eugênia? Boa tarde, Maria Eugênia. E essa dica, Maria Eugênia, é bacana por quê? Porque o milho verde, ele tem um período, né? Se você não aproveitar aquele período, passa o período, o milho verde seca,
né? E daí você não tem como aproveitar em tantas coisas que pode ser usado o milho. Isso. E aproveitando, Canida, falando dicas de congelamento, vários alimentos, eles não podem ser congelados in natura, porque se ele passa pelo processo de congelamento e descongelamento, ele fica rançoso, ele fica sem o sabor original. Então, o milho, se você for fazer o congelamento, você corta e você vai fazer o branqueamento. O que é isso? Que a gente também vai falar lá no inhame. Vou deixar para falar lá no inhame, né? Sobre o branqueamento, o tempo para ele ter uma longevidade, um tempo maior que vai ficar congelado por mais tempo. Tá? Ele vai poder congelar de 3 a 6 meses. Vamos começar então com a primeira receita? E, gente, a primeira receita, eu convido a Gleice. Ela vai estar aqui fazendo essa receita, né, Gleice? Como você está sem microfone? Olha a Gleice, gente! Gente, ela ama o cuscuz, ela faz todo dia. E ela experimentou fazer na Cristal Wave Caneca. Muito bom, muito bom. E muito prático e rápido, né? Prático e rápido. Muito rápido. Você faz na cuscuzeira quanto tempo? Leva uns 15 minutos, mais ou menos, para fazer, porque é no vapor. 15 a 20 minutos, tá? E aqui, Quantos minutos? 2 minutos. Gente, vai te adiantar o dia a dia? Muito. Ah, que bom. E ela vai fazer aqui o prato que ela faz no café da manhã, que é uma delícia. Vamos lá? Pode começar. Passar um pouquinho. Eu vou repetindo, ela vai falando e eu vou repetindo, porque ela está sem microfone para ficar bem nítido para vocês. Primeiro a gente vai fazer hidratação do cuscuz. Aí ela vai flocão. hidratar o flocão, é flocão de milho, Isso. tá? Vai no mercado para comprar como flocão de milho mesmo. Isso. Você compra, a embalagem está escrito flocão de milho. Isso. Aí aqui tem 240 ml, Marogênio. 240 é uma xícara, Isso. né? É uma 240. xícara das nossas xícaras medidas, tá? E E aqui a gente vai colocar o sal, uma colherzinha de sal. é porque é gostoso, né? É para dar um saborzinho, o só sal pra é o saborzinho. tempero da vida, E né? aí aqui a pessoa pode, né? A gosto, A gosto. né? Isso, a gosto. E aqui a gente vai colocar água pra fazer a hidratação, ó. A gente vai colocando aos pouquinhos e vai dando uma mexidinha aqui, ó. Tá sequinho, a gente vai pôr mais. Aí tem mais ou menos quanto de água? Aqui tem 200 ml de água. 200 ml de água para 240 ml mais ou menos de flocão. Flocão, isso. Você mede na xícara, tá? Isso. Ou no próprio quick shake. Porque as nossas xícaras medidas são em ml. Então, se você quiser medir ali 240 ml de flocão no quick shake, você consegue, tá? Porque é a mesma medida do ml, o flocão. E 200 ml de água. Isso. Ó, aí a gente já colocou aqui a água, a gente agora vai tampar, tá vendo que tem bastante aguinha aqui, ó. Opa. Ó, tá vendo? Bastante água. Dá até pra gente pôr um pouquinho mais aqui, porque aí ele vai chupar a água. Aí é isso que vai fazer a hidratação do flocão. Vou pôr mais um pouquinho. Aí a gente tampa e deixa hidratando mais ou menos uns 20 minutinhos, 15 minutinhos. Você vai dando uma olhadinha, né? 20 minutinhos, tá? Mas aqui já é o negócio, tem que estar pronto, Já né? Tá pronto, a gente já fez aqui. Ó, olha pra você como que ele cresce, tá vendo? Ó, ele aumenta de volume. Sim, ó, ele cresce. Ó, fica bem maciozinho, ó. E A fica água macio. sequinha, ó. Olha, gente. Secou, tá vendo? Ele chupa toda a água. E agora aqui a gente vai fazer a moldagem aqui dentro, né? Que aqui é a mágica que vai acontecer. Vamos colocar aqui. Aí aqui, Maria Eugênia, pode misturar aqui, depois que hidratou, pode misturar pimentão, que nem a gente fez aquele dia no arraiá, a gente colocou pimentão, colocou salsinha, cebolinha, acho que colocou verde ou amarelo, né? Uhum. Aí a gente foi colocando. Ó. Isso. Ó, ela está dizendo que quando a gente quer colocar mais ingredientes, por exemplo, legumes picadinhos, depois que ele está hidratado, você vai colocar pimentão picadinho, vermelho, o amarelo, o cheirinho verde, ou os temperos que você gosta. Sem semente, Tomate sem semente, porque ele já solta muita água,
tá? E se você quiser ele recheado, você vai colocar metade, vai amassar, né? Isso, Ó, aí ela que a gente vai dando uma apertadinha. tem aqui, que ó, apertar, ó, pra ele tá ficar vendo? bem... Para ele ficar compacto. Isso. Esse é o segredinho que não pode faltar, tá? Então, se você for fazer recheado, o que você vai fazer? Você vai colocar metade, vai também fazer esse processo de apertar. Ali no meio você vai colocar queijo, lembrando de não deixar o queijo pegar nas bordas para não danificar o seu produto, tá? Principalmente a mussarela, que ele atinge uma temperatura muito alta, acima de 125 graus centígrados, tá? E ou carne seca. Carne seca. O que você tiver, frango desfiado, sobrou do dia anterior, você Em Recife, recheia, Recife fecha. come com frango ao molho, com salsicha, salsicha ao molho. molho. Tá. E aí Linguiça vai no calabresa. micro-ondas, Ó, abrindo a tampamos, sobretampa, isso. por apenas 2 minutos. Então vamos lá, Gleice. Gleice. Do micro-ondas também, né, Rogério? Depende do micro-ondas e da hora que você está Aqui foi fazendo. 2 minutos. Aqui ela testou hoje de manhã, 2 minutos, mas a gente vai olhar. Que ela come todo dia. Agora eu experimentei, gente. Você experimentou? Não experimentei. Ó, o Canedão. Mas deu Então é vontade, surpresa, ele vai mas experimentar deu agora. vontade. Vai. Gente, ficou uma delícia, sabe? É um sabor diferente, uma textura diferente. E é um carboidrato bom, vamos dizer assim. Você foge do trigo, para quem quer fazer assim uma dieta mais regular, ele vai te ajudar no intestino também, porque ele vai ter mais fibras. Sim. Não é isso, Gleice? E eu tomo com um cafezinho de manhã, né? Só um cafezinho Só um café? preto e o cuscuz. E o cuscuz. Com manteiguinha e um leitinho. Gente, a pessoa ela vai desinformar quentinho, jogar uma manteiga em cima, ele vai fazer assim aquela ideia. É melhor que pão, vocês não acham? E é rapidinho, né? E é rapidinho, 2 minutos, tá? Isso é essa quantidade que, dependendo, até para 2 pessoas, depende de quanto come. Se for só uma, Eu como sozinho. então, mas se tiver mais pessoas, é rapidinho, já deixa tudo hidratado, né? É bom já ter umas 3, então, né? Umas 3 que são ele caneca. Umas 3. Porque sabe que você pode colocar as 3 juntas, porque o prato é grande. A diferença é que talvez você vai precisar de 1 minuto a mais, porque aí ele vai girar e aí você pode fazer o teste. Pode ser que dos 2 minutos eles possam cozinhar, mas talvez vai precisar de 1 minuto a mais, ok? Por conta de as micro-ondas estarem cozinhando tudo ao mesmo tempo. Tá? Sempre a gente faz o teste, porque o micro-ondas sempre ele nos dá essa oportunidade. Falando então de micro-ondas, quem quer dicas de micro-ondas? O micro-ondas é assim, conforme você aumenta a quantidade, você vai fazer um arroz, você sempre faz uma xícara. Se você fizer 2 xícaras, você não dobra o tempo. Você coloca 50% do tempo. Ou seja, se em 10 minutos eu faço, então eu vou levar com 2 xícaras 15 minutos. Tá? Nunca é 20, nunca é o dobro. Tá? Esse é o segredinho, tá bom? E olha o aroma, hein? Nossa. Tá sentindo? Olha o aroma, tô sentindo. Ai, queria que nós queríamos que vocês estivessem aqui. Olha lá, ela vai ver Olha isso. agora se tá no ponto que ela gosta. Vamos ver. Tirar aí o cru, né, pra ficar bem. Ó, já Olha tá lá. maciozinho, Ó. Agora é só desenformar. Ela vai passar por praxe em volta, né? Nem precisa, né? Mas, olha lá, gente. Vamos ver. Olha o bolinho, gente. Sensacional. Ó, sensacional. Estão vendo a fumacinha? E agora que vem a parte boa. Agora é a parte boa. Não precisa pôr tudo isso, mas a gente vai passar um pouquinho aqui, ó. Isso. Só em cima, ó, que aí vai derretendo, ó. Aí vai do seu gosto, o que você come no café da manhã. Por exemplo, como ele está quentinho, se você tiver um queijo ralado, você tiver a mussarela também, se você colocar rapidamente ali, ela vai derreter em cima. Eu, por exemplo, gosto de colocar azeite, as minhas sementinhas. Um ovinho frito aqui também, com a geminha mole. Você coloca aqui, abre. Deu água na boca, hein? Fica muito bom. Deu água na boca. E aqui você pode colocar os molhos também, como ela falou. Você pode colocar aqui, se você tiver um molho de frango, enfim. Faça do seu jeito, do seu gosto, para o seu café da manhã ser maravilhoso. E ele também serve como acompanhamento. Sim. Ou como entradinha. Você pode fazer as mini porções, né? E fazer como entrada, que o cuscuz ele pode ser comido frio também. Sim. Certo? Fica uma delícia. Frio. Exatamente. Fica uma delícia. E para você que vai fazer o arraiá, é uma receita custo-benefício bacana e dá para você fazer em mini porções e pode comer em temperatura ambiente.
Ó, ele fica grandinho, dá pra 2 pessoas. Né? Ah, dá, né? Ó. Porque ele fica altinho, sustenta, né? Aham, e fica altinho aqui, Uhum. ó. Pronto. E daí, gente? Quem tá gostando? A Eliana falou que foi uma ótima dica do tempo de cozimento no micro-ondas, que ela amou a receita, ela vai fazer na casa dela. A Val também falou que é uma ótima opção para café da manhã e tá todo mundo com vontade de experimentar agora. É, exatamente. Até ontem, a Adriana, ela mandou um recadinho para mim que ela queria essa receita. Então, olha aí, Adriana, tá a receitinha rápida para você e agora vocês fazem do gosto e do sabor que vocês querem. O básico tá aqui e agora é você colocar o seu temperinho e a sua forma aí de sabor e gosto da família. Gostaram dessa receita? Viram que rápido? Então agora, gente, a gente vai fazer... A gente vai experimentar depois, né, Maria? Vamos, o Caneda agora quer experimentar, porque ele não experimentou. Dá um pouquinho para ele já experimentar. Vamos tirar foto, vamos tirar foto, tá certo, tá certo. Depois nós experimentar. Aqui a Gleice viu que ela usou a linha preparação, né? Usou as tigelas maravilhosas. Vocês viram como a gente tem produtos incríveis e práticos. E uma das que ela usou foi onde ela conservou o flocão. Ele está na promoção de atividade mínima, então você que é na tampa preta, tá? Que é a promoção de atividade, ele é da linha de modulares, da linha de armário, é a linha de alimentos secos, olha, tá? Então aqui você pode conservar com bastante segurança. É uma linha incrível que foi premiada na França, logo que ela foi lançada no mercado. E quando eu entrei na Tupperware em 1992, em 1990, quando eu fui anfitriã, eu fiquei apaixonada por essa linha, porque ela é compacta, ela encaixa todos os modelos entre si, os redondos, os ovais, os retangulares e os quadrados. E a Tupperware trouxe na promoção de atividade. E o segredinho da redonda, né, todas têm o prolongamento na tampa, tá vendo? As quadradas, né, são 4 cantos, tem 4 prolongamentos, a oval são 2, o retangular são 4 e aqui também é 2. Porém, a diferença é que ela é redonda e a gente tem que tomar o cuidado de encaixar primeiro um lado para depois encaixar perfeitamente o outro. Porque se eu coloco de qualquer jeito, olha aqui como é que ele fica, eu vou mostrar para vocês. Olha como é que ele fica aberto, tá? Então, a dica, por isso que eu sempre gostei de fazer reuniões, até é difícil de abrir. Por quê? Porque ele está errado. Né? Olha a diferença que eu vou fazer e vou abrir da forma correta. Ó. Aqui ele está exatamente onde eu vou encaixar, certo? O caminho certo, sem óculos, mas dá tudo certo. Pera lá, se eu tô enxergando. Tá, aqui, tá vendo? Eu encaixei certinho esse lado. Olha como fica mais fácil, ó. Ó, vocês viram? Ele ficou perfeito. Vai conservar por muito mais tempo. Ó o milho de pipoca. Você pode deixar aqui até consumir o último grão. E para abrir, olha como fica mais fácil. Eu abro aqui um lado e abro o outro. Olha como ficou mais fácil. Vocês viram? Que eu tenho uma pegada certinho onde ele está livre para sair, para entrar e sair aqui no abertura e fechamento do nosso modular. Então, gente, esse aqui é um super produto, uma super linha e que muitos clientes desejam. E você que se cadastrar na Tupperware consegue ter ele e vender exclusivamente nesse período, tá? Então, você tem aí algo diferenciado para você atender as clientes exigentes que gostam de novidades e gostam de praticidade e organização. Vamos então para o nosso omelete. Nós vamos fazer no estante gourmet. Ele foi idealizado, tá vendo? Para o micro-ondas. Ele tem abas laterais, então o calor, ele vai atingir, as ondas vão atingir somente o alimento e aqui não vai aquecer. Aqui vai aquecer pelo calor do alimento, tá? Mas as abas não. Por quê? Porque essa matéria-prima é apropriada para o micro-ondas. E aqui, diferente da Crystal Wave caneca, ela não tem a sobretampa porque ela tem aqui, ó, os orifícios que vai sair o calor, tá? E olha que beleza. Aqui você pode fazer mini bolos, pudim, tem várias receitas no nosso blog e da Tupperware Brasil também. E o que a gente vai fazer, gente? Muito rápido. A gente vai fazer um omelete, tá? Nutritivo. Vocês sabem, gente, que o brócolis já foi comprovado que ele é um alimento crucífero. O que é isso? Ele vai fazer com que o seu organismo tenha ele faz uma faxina no seu organismo. Então, se você puder colocar ele
na sua alimentação diária de formas diferentes, você vai ter muito mais qualidade de vida. E no omelete não vai ser diferente. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, deixa eu pegar minha faquinha aqui, tá? A gente vai triturar ele para não ficar aqueles pedaços, né, muito grandes. Então a gente vai triturar no Turbo Chef, pegar os menorzinhos, né? Para que a gente deixe sempre tamanhos iguais para você fazer no micro-ondas. Quanto mais uniforme for no micro-ondas os alimentos que você colocar em pedaços e tamanhos, mais uniforme vai cozinhar e você vai ter mais rapidez no cozimento. E se quiser, tá? O alho também é um super alimento. Eu vou colocar um dentinho de alho, fica a critério e gosto de cada um, certo? Para você realmente ter aí valor nutritivo. Nunca subindo e nunca descendo, tá? Sempre reto, ó. Tá? Vamos ver se ficou do tamanho. Olha só. Tá? Então, ele aqui tem fibras, que é o mais importante. E aqui nós temos os 3 ovos. Então, eu vou bater os ovos. E como ele tem uma hélice, então ele vai ajudar a tirar aquele cheiro do ovo. Tá? Então, quando você bate aqui, ele vai te fazer essa... como diz, a oportunidade aí de você ter uma alimentação mais gostosa, principalmente no micro-ondas. Qual o segredo? O micro-ondas, toda vez que você faz alguma coisa com ovo, o ideal é você sempre colocar um tempero para sobrepor o ovo, tá? Esse cheirinho do ovo. Então já temos a facilidade, tá vendo? Que aqui, ó, ficou a pelezinha, ó. Certo? Tá? Então eu posso pegar uma peça, que acho que vai ser mais fácil aqui nesse momento, para misturar tudo. E se você tá em casa, na pia, você tira aqui, coloca as coisas, tudo com bastante higiene. Você pode misturar aqui mesmo, tá? Só lembrando que o fermento em pó não pode bater no quick shake, senão ele vai abrir e vai sujar toda a sua cozinha ou a cozinha da sua cliente, que é pior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar, então, assim, que é mais fácil. Ó. Certo? Aqui. Vou colocar aqui, ó, uma colherzinha, tá? É só uma colherzinha. Ó, abre um lado, abre o outro, abre meu modular, certo? Eu vou colocar aqui, ó, uma colher de farinha de aveia, farelo de aveia. Aqui é um farelo fino de aveia, para ele dar consistência, para ele não ficar murcho, porque no micro-ondas ele tende a dar uma murchadinha. Então, como a gente, né, quer que ele fique bonito para os olhos, porque a gente come com os olhos, né? E aqui também eu tenho o chimichurri. Então, vamos lá. Eu vou colocar o fermento por último. Então, aqui eu vou colocar o nosso brócolis, tá? Hoje, gente, a gente fez com chicória. E ficou muito bom, hein? Ficou bom, né, Caneda? Nossa. E aí a gente corta ela fininha, como couve, né? Você pode cortar no Super Chef Mini, ou se você quiser também cortar na faca, fica a seu critério, né? E aí a gente vai mexer, né, pra misturar, certo? Ó, tá? Pra essa farinha aqui misturar. Pode ser o fouet, pra quem tem o fouet Tupperware, né? Não pode ser outro, certo? Aí nós vamos colocar também um temperinho. Eu amo tempero. Gente, também, né? e tudo está na natureza, tá? Eu tenho seguido muitas pessoas e a gente vê assim, que os nossos pais, os nossos ancestrais, eles tinham toda como diz, a sabedoria. O conhecimento, né, Caneda? Que a natureza oferece várias coisas. Exatamente. Para imunizar, para limpar o nosso organismo. Uhum. Eu vou precisar do fouet. Porque o fermento deu uma pelotadinha, tá? Vou esperar um pouquinho, ela vai trazer aqui. Então, lembrando, gente, olha, os nossos produtos, vocês viram a praticidade? Nós temos aqui a vantagem de conservar, por exemplo, o alho, toda vez que você puder já deixar descascado e conservado no refrigerador, facilita a sua vida, porque ele é muito mais saudável. Posso triturar e deixar? Pode. Lembrando que você pode daí deixar triturado e você vai colocar uma camada de azeite em cima,
para que ele não pegue ar e para que ele conserve mais tempo, tanto não só exalar o cheiro, mas para ele concentrar o valor nutritivo dele, tá bom? Então vamos lá, agora veio o fouet, que é um produto incrível. Olha, as criativas, elas têm esse orifício para que a gente dê firmeza na hora de fazer as nossas receitas. Olha que bacana, que praticidade. Eu acho que já deu, né? Então, agora nós vamos colocar aqui no nosso estante gourmet e levar aí 1 minuto e 50 mais ou menos pra gente ver, tá? Porque aqui como tem pouco e a gente olha se precisa mais. Vocês viram o segredinho do micro-ondas, tá? É nunca colocar o tempo que falam, no meu micro-ondas vai 5 minutos, no seu sempre coloque 1 minuto a menos, 1 minuto e 30 a menos, é melhor, porque tem um segredinho. Vocês sabem que as micro-ondas, após 3 minutos que cozinha, ela cessa, mas ela fica ainda vibrando as moléculas do alimento. Então significa que o bolo, ele não vai baixar. Você tira, olha, se você espeta no centro e ele está cru, aquela pontinha, você volta com mais 2 minutos, conforme você vê a necessidade. Quando você retira, você tira e deixa 3 minutos de tempo de espera. Isso está no manual do micro-ondas, tá? Por quê? Para que ele cesse. Então, quando estiver quase bom, você tem que parar o cozimento. Por quê? Porque nesses 3 minutos, ele ainda continua, o calor e a vibração das moléculas. Então, isso vai fazer com que ele ainda possa cozinhar um pouquinho mais. Então, quando o alimento passa, você passou do tempo. Você tem que fazer menos tempo, tá bom? Então, não estragou. No próximo, você diminui o tempo, tá bom? E de preferência, já faça diferente, para que seja prevenida. Para não perder o alimento, você coloca menos tempo e é mais fácil você colocar daí o tempo necessário depois, certo? Então, olha, os nossos Basic Lines, eles vão durar mais tempo o alimento. E alguns que você vê que precisa, eu sempre também gosto de colocar papel toalha para ele absorver a umidade. Porque os alimentos crus, principalmente legumes, folhas, é como se elas respiram ainda, né? Como diz, elas são cruas. E o que acontece? Você já observou que enche de gotículas de água na tampa quando você vai retirar do refrigerador? Porque há o quê? A condensação do ar. Então, para não estragar o seu alimento, essa aqui faz a absorção dessa água, certo? Então, toda vez que você vai retirar a tampa, você abre os cantos e retira sempre de uma forma que essas gotículas não caiam em cima do seu alimento. Seca, usa o que você vai usar, fecha e leva para o seu refrigerador, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. E olha o cheirinho desse omelete. Sempre aqui, ó, quando você vai cozinhar qualquer coisa no micro-ondas, coloque o produto sempre ao contrário, abra sempre ao contrário do seu rosto. Olha, porque isso pode queimar. Olha o vapor, tá? E aqui, olha, tá vendo? Cadê um garfinho? Aqui, eu acho que passou do tempo. Tá vendo? Falei do tempo, né? Olha pra você ver, ó, ele já está cozido, certo? E aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode mascarar aqui. Eu posso colocar queijo ralado, eu posso... O que eu tenho em casa, né? Para ele ficar mais bonito. E aí a gente come com os olhos, tá? Então aqui fica o nosso omelete, tá? Nós vamos deixar ele um tempinho de espera para ele ficar melhor ainda. E agora nós terminamos o... Tem algum comentário? A Elisete falou que essa demonstração dos produtos que você fez foi maravilhosa. Que bom, é por isso que eu estou aqui, gente, porque eu amo fazer demonstração domiciliar, porque a gente está com as pessoas, está mostrando como utilizar e como você ter maior benefício com esse produto incrível. Que lembra que eu falei? Ele não fala. Quem fala por ele? É você que brilha com o produto Tupperware. Então fale sobre o quanto a nossa cliente vai ter os benefícios e como utilizar corretamente, tá? Até aqui está sendo bom? Quero agradecer os comentários. E agora nós vamos fazer, gente, o nosso inhame. E falando em festa junina e tudo mais, né? Então, a dica é o cuscuz, que você pode fazer em grande quantidade, que é barato. O omelete para o dia a dia, que eu achei bacana, porque o Estante Gourmet está à venda também. Mas se você fizer tipo bolinho, você também pode fazer em pequenas porções, tá?
Que mais que você usa no arraiá, gente? Agora é o momento, né, Caneda, de você aproveitar esse calor, né, dos arraiás e fazer os seus eventos. Aproveitar esse período de festividade, porque é uma festividade que todo mundo aprecia, que todo mundo participa, que é no Brasil inteiro. Olha, Caneda, várias dicas aqui. Vai lendo enquanto eu for arrumando aqui. E no arraiá não pode faltar pipoca, bolo de fubá, canjica, arroz doce, cuscuz, cocada, curau, milho cozido, pinhão, amendoim, paçoca, doce de abóbora. Então, tantas coisas que podem ser oferecidas no dia que você for fazer um arraiá, convidando clientes, convidando consultores, né? E assim, fazer aquela festa e também divulgar o produto Tupperware. Exatamente. Tá? Então, as dicas para você... antes de fazer esse aqui, eu vou fazer o doce de abóbora. Esqueci do doce de abóbora, peraí. Que Vamos também lá. faz parte das festas do arraiá. Faz parte. Bom, gente, eu sempre gostei, né, de passar bastante informação e sempre fazer receitas ao vivo. E nas andanças, quem me conhece, né, eu gosto de sempre trazer alguma coisa nova. E esse aqui eu fiz muito nos cursos de micro-ondas, quando eu estava na região ali de Barbosa Ferraz, Campo Mourão, Açaí. E aqui a gente já chegou, acho que fazer uma vez. E agora é propício doce de abóbora, certo? Então você pode fazer ele no micro-ondas, tá? Então eu vou dar uma dica. É só que isso aqui quando você repassar essa dica, presta atenção. Tem que ser dessa forma, senão você não poderá fazer na nossa peça Tupperware, tá? Porque você não coloca o açúcar aqui direto. Então prestando atenção? É muito importante, tá? Muito importante então, isso. o que você faz? Você corta a abóbora. Aqui a gente decidiu fazer em pequenos, em menor tamanho, porque cozinha mais rápido no micro-ondas, tá? O que você vai fazer? Pelo menos umas 2 horas antes, de preferência até de um dia para o outro, se possível, você vai pegar a abóbora, vai cortar do tamanho que você desejar e você não vai colocar nada mais que o açúcar, mas uma quantidade reduzida daquela que você faz na panela. Aqui nós fizemos mais ou menos uma meia xícara de açúcar, tá? Olha só o quanto ela solta. É a própria umidade da abóbora, tá? Então, no momento que você coloca o açúcar, o que acontece? O açúcar faz ela criar a casquinha e soltar a umidade, a própria água, o próprio sabor da abóbora. Então aqui não vai água. Vocês viram? E agora, gente, a gente vai colocar 2 minutos no micro-ondas e vai olhar. E aqui, gente, a gente está com ele pronto, ó. Aqui a gente fez um ontem, olha. Ai, faltou colocar a canela, para. Ai, meu Deus, eu olhei ali. A gente quer falar tudo, quer fazer rápido para não ser muito demorado, né? Muito importante essa parte do açúcar, viu, Maria? Isso, deixa exatamente. bem Olha, claro, coloca com relação ao cravo, açúcar. coloca canela. Vamos pegar uns pedacinhos aqui aqui, tá? Deixa eu dar uma mexidinha, tá? Ok. E agora, 2 minutos. Então, por que a gente tem que fazer esse processo? Gente, presta atenção. Quando o micro-ondas, as micro-ondas elas são atraídas por 3 coisas dentro do micro-ondas para cozinhar o alimento. É na água, na açúcar e na gordura. Por isso que na Tupperware não pode açúcar e gordura em grande quantidade, tá? Sempre fracionado. Por que você pode fazer bolo? Porque o açúcar está no meio da receita, ele não está puro. Você imagina se eu coloco puro aqui, né? Então, o que vai acontecer? Aonde ele encostar na peça, ele vai queimar. Certo? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com as receitas que a gente faz. Por exemplo, tem um amendoim cri-cri. Eu sei fazer na Tupperware, mas é porque eu sei fazer. E eu não ensino porque pode ser que alguém vai fazer e esquecer um dos processos. Vai acontecer o quê? Vai danificar. Então, a gente tem que cuidar bastante do produto que a gente tem na mão. Ele é fantástico, mas o micro-ondas, ele atinge... a água, o açúcar e a gordura. Então, aonde nós vamos cozinhar? O que tem mais água, né? No caso, o alimento, tá? Quando eu falei água, gente, é a água do alimento, é a umidade do alimento. Porque se você coloca água, ele vai demorar o mesmo tempo
que está cozinhando na panela. Por quê? Porque as micro-ondas vão aquecer a água primeiro para depois cozinhar. E se ela não tem a água, só tem uma colherinha de água, vocês vão ver eu cozinhar o inhame. É uma colherinha de água. Por quê? Porque é só a umidade, porque ele já tem umidade, mas porém a gente coloca mais uma colherinha. Então o que acontece? As micro-ondas vão atingir diretamente o alimento porque ele já tem a umidade e vai cozinhar mais rápido. E com relação aos micro-ondas, determinadas regiões oscila muito a energia elétrica. Então, dependendo da oscilação da energia elétrica, tanto pode ficar mais forte como... Isso, e as marcas também, porque eu estudei várias marcas, tá? A marca que é mais potente e é onde você deve tomar cuidado é a Brastemp. As outras marcas, você procura olhar sempre o manual e também fazer o seu teste, lembra? A dica? Tá? Não sempre colocar o tempo menor que a receita pede, sempre 1, 2 minutos menos, para você não correr o risco de perder a sua receita, tá? Olha, aqui, ó, tá vendo? Ó, ele ainda tá cru, tá com cheirinho de cru, tá? Por que a gente faz isso? Pra gente ver, né, a gente rearranjar. Por quê? Porque ele vai cozinhar sempre de fora para dentro. Então, os alimentos, você pode observar que quando você vai aquecer um prato no micro-ondas, você fala, ainda está gelado no meio. Por quê? Porque ele vem de fora para dentro. Ele vem atingindo as moléculas e fazendo a vibração que vai aquecer. Então, ela vai aquecendo, né, vai vibrando as moléculas do alimento e vai chegar no meio, tá? Então, rearranjar também faz toda a diferença para você ter um cozimento uniforme. E aqui, a gente vai colocar mais 1 minuto. Tá? 1 minuto e 30 eu acho que tá bom. Né? Aí vocês viram aqui que ele tá cozidinho? Olha. E esse caldo, gente, é da própria abóbora. É da própria abóbora, não tem uma gota de água. É o processo de deixar ela... E você tem que derreter todo o açúcar. Não vai ficar, eu tô com pressa, não. Então não faça. Faça com tempo. Né? Coloca de manhã. A hora que você acorda, vai fazer o café da manhã, já corta, coloca lá, deixa no Crystal Wave com açúcar bem, mistura bem para não ficar empaçocado o açúcar. Aí quando você vai lá na hora do almoço, você vai ver que já vai ter o caldo, tá? Daí sim você pode fazer o processo de cozimento, ok? Gente, vocês viram que eu coloquei 2 minutos? Porque aí lembra a quantidade? Essa quantidade é 2 minutos. Dobrou a quantidade? 3 minutos, no máximo 4. Lembrando que nunca é o dobro, tá? Ok? E fracionando, para você olhar e acompanhar o cozimento. Se você não acompanha na panela, olhando, só que daí você tem que ficar mexendo. No micro-ondas você só tem que abrir, olhar, às vezes rearranjar, né? Misturar e voltar no micro-ondas. Tem alguma pergunta, algo interessante aí? A Ana Cristina falou que com tampoar é bem mais fácil e prático de fazer esse doce. Com certeza, né? Então vamos aguardar ali, enquanto isso eu já vou adiantando, né? Já vou passar mais um álcool gel aqui na minha mão. Tá quase. Agora estamos sentindo o aroma de doce de abóbora. Acho que é o cravinho, né? Muito Aí. Bem lembrado, Grace. Uhum. Lembra? Sempre ao contrário do rosto, para não ter o perigo. Ó, tá? Tá vendo? Eu ainda vou colocar, tá vendo que tem uns mais amarelinhos aqui? Só mais 1 minutinho e chega. Aí tempo de espera, tá? 50 segundos, tempo de espera. Lembra? Fica 3 minutos, ele vai ficar bom, certo? E isso, gente, é a prática, é a gente fazer sempre. A gente estar enfiando a cara e aprendendo. Tá? Mas com os produtos Tupperware, tudo se torna mais fácil, né, Maria? Sim, muito mais fácil. Eu estou observando aqui que você pode preparar tudo. Tem peças aqui que você pode deixar tudo separadinho, na quantidade certa. E quando for para fazer a mistura, tá tudo fácil, tudo separadinho. Exatamente. Tudo no seu ponto. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Esse aqui. Agora, gente, a gente vai começar a nossa sopa de inhame, tá? Aqui já está pronto, deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, olha. Sabe aqueles produtos que você compra, paga caro de colágeno? Aqui está o seu colágeno, ó. Tá? É o caldo de ossos que você pode fazer
e você pode ter com mais praticidade todos os dias, conservando nas tigelas maravilhosas para a semana, congelando na forma para gelo, que a gente vai mostrar aqui. E aqui, gente, ó, quando você... É diferente, gente, não é mocotó, tá? E você tem que comprar como você quer com tutano. Fala, eu quero os ossos com tutano, que é aquele meinho dele, que é onde é extraído para fazer a gelatina, tá? Então, aquela gelatina que você compra. É mais fácil, é mais prático, o cheirinho, o sabor é mais... E aqui, o que faz a diferença? É os temperos que você coloca. Então, aqui você pode fazer um caldo de ossos super vitaminado. Além do colágeno, você pode colocar cúrcuma ou açafrão. Você pode colocar aqui, tá vendo? A gente colocou cenoura, cebola, né? E a gente vai disponibilizar a receita para vocês. E aqui, tá vendo? Tá o tutano, ó. Tá? Então tem um processo de cozimento na panela, você tem que pegar um dia para fazer, tá? Pelo menos umas 4 horas. Ele fica ali no fogo lento, cozinhando, e você tem que colocar uma colher de vinagre, de preferência de maçã, para ele soltar mais rápido o tutano, tá? E ele absorver melhor o colágeno e o valor nutritivo no seu caldo. Tá? E aqui, lógico, eu só deixei para vocês verem. Agora eu vou bater isso aqui e dá para fazer farofa, dá para misturar aqui. Na hora de aquecer você pode comer tranquilamente, só para você enxergar aqui foi coado, tá? Então aqui tem o que? Acho que, sei lá, eu esqueci de perguntar para ali quanto de ossos que ela comprou, certo? Aí cozinha com água na panela, aí não tem jeito, tem que ir pro fogão mesmo, tá? Esse aqui é feito no fogão, mas a gente pode conservar em Tupperware, certo? E agora, como é que ficou? Nosso já tá aí, né? Deixa um tempinho de espera. Isso, que daqui a pouco a gente mostra ele, que vocês vão perceber a diferença. Então, o que a gente vai fazer para nossa sopa de inhame? A gente vai cozinhar o inhame, tá? Então, peguei o papel, tá aqui, porque ele tá molhado. O que eu vou fazer? Eu vou deixar os mais finos pra gente fazer chips. E os mais grossinhos, eu vou cortar, tá? Aqui, pra fazer a nossa sopa. Então, ele solta um pouco a baba, tá vendo? É normal. E agora o segredo é você tentar cortar mais ou menos, tá? Por que eu coloquei o papel? Para ele não correr da minha mão, certo? Para não ter perigo de eu me cortar. Aqui eu seguro os dois e corto. E eu vou tentar cortar também de uma forma, não vai ficar milimetricamente igual, mas eu vou tentar cortar de uma forma que a gente consiga estar mais próximo, tá? Aqui, ó. Vai fazer toda a diferença. Aqui, acho que aqui também compensa cortar assim. E aqui, vamos lá, cortar aqui. Aqui, lembre, cuidado, né, com a faca, que a nossa faca é afiada, certo? Ó, e eu vou cozinhar. Vou cozinhar pouquinho, porque eu vou fazer no Cristal Wave de 1 litro, certo? Porque é o que está à venda e a gente tem que vender aquilo que está à venda, tá vendo? Exatamente. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou colocar aqui, de preferência os maiores para fora, lembra de cozinha de fora para dentro? E os menores no meio, certo? Como ele já está úmido, eu vou pegar só um pouquinho aqui, uma colherzinha de água, lembra? Para que as micro-ondas cozinhem mais rápido, menos água, vai fazer a diferença, certo? E aí eu vou colocar, como é pouquinho, a gente vai colocar 1 minuto e 30 e vai olhar, porque tem que dar para amassar. Aqui, gente, outra dica do inhame, certo? Eu posso congelar. O inhame baixou, ele estava de 20, ele baixou para 9, 8 e pouquinho. Então, é um super alimento, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer purê, eu posso fazer sopa, eu posso fazer ele cortadinho, refogado. Ele é fazer inhaminho, não sei se você já sabe que dá pra fazer inhaminho, danoninho, o antigo danoninho, você pode fazer com inhame, que é muito mais saudável. E é só dar um Google que você acha tudo isso, que é muito fácil, tá? E aí você pode também estar fazendo os chips, que é muito saudável, no nosso Super Chef Mini, tá? Então, o que eu vou fazer? Como ele é meio escorregadio, eu vou cortar mais ou menos o que? Ali que ele cabe ali dentro, pra eu não cortar minha mão, certo? Ó, tá vendo? Eu vou deixar ele bem assim, bem
E aí tem dicas também, para ele não... É porque ele tem, gente, é oscilato, ele tem um nome engraçado, que ele dá aquela ardência, né? Tem gente que não gosta de fazer porque ele dá uma certa ardência. Então o que você faz? Você pode deixar ele de molho, você jogar um pouquinho na água, ele com a casca, uma meia hora pelo menos, daí você vai conseguir passar o descascador. E também deixar um pouco ele assim, para ele ficar mais fácil de você manusear. E aí você vem aqui, ó, tá? E vamos fazer... Ó, tá vendo? Aí você vai fazer os chips de inhame. Se você quiser, você já pode temperar ele aqui, colocar um pouquinho de azeite, chimichurri, tempero que você gosta, tá? Sempre cuidar com a lâmina com o seu dedo, tá? Ó, coloca a parte reta para baixo, porque daí ele vai cortar melhor. Aí, tá? E aí o que você vai fazer? Vou pedir a ajuda da Gleice e ele diminui de tamanho, tá? É engraçado. O que ela vai fazer? Ela vai colocar um do ladinho do outro assim, porque depois ele vai realmente murchar. Isso. Você pode fazer sem tempero, eu como sem tempero, mas para quem quer deixar ele mais saboroso, coloca aqui um sal de ouro, que a gente já deu a receita. Quem tem aí a receita do chá de ouro? Né? E você... de ouro. Sal de ouro. Tem louro em pó, tem cúrcuma. Também maravilhoso para você usar no dia a dia, para você ter uma alimentação mais saudável e desinflamar o seu corpo, tá? Então, o caldo de ossos, gente, se você conseguir tomar uma vez por dia, pelo menos, ele desincha, ele desinflama, ele rejuvenesce e emagrece, tá? Depois, quem quiser, pede lá no direct e vou mandar o vídeo da pessoa que eu assisti. E é lógico que ela está vendendo a receita, mas tem tanta receita do caldo de ossos que você acha por aí, né? E a gente tem a receita para te passar também. Tem mais algum comentário? Tá. Então, vocês viram? Então, só lembrando, se você está aqui pela primeira vez na nossa live, tá? Esse produto, né, ele tem o corte afiado e ele corta na mesma, dos dois lados, no vai e vem, tá? E ele corta uma espessura, essa espessura fina, tá? Então, desmonta para lavar, não coloque o dedo aqui de jeito nenhum, ensine quem te ajuda na cozinha, tá? Esse aqui é para fazer esse movimento e esse aqui é o protetor de dedos. Com essas duas prolongamentos aqui, eu deixo ele seguro, tá? Para guardar no armário. E eu coloco aqui, né, desse outro lado, colocando esse prolongamento em cima do protetor, porque daí eu consigo o quê? Cortar, certo? E ele tem aqui também dois pezinhos, ou você pode cortar diretamente assim ou assim. Tá bom? De preferência assim, por quê? Porque como ele vai e vem, ele joga para lá e joga para cá. Daí ele tudo cai dentro da tigela maravilhosa. Vamos ver. Ó. Agora vamos sentir se ele está cozido. Ó. 1 minuto e 30. Ó, olha para vocês verem que aqui tá macio na borda e aqui ele tá meio durinho. Conseguiram perceber? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma virada neles aqui, né? Colocar aqui os de fora para dentro. Tá vendo que ele tá mais aqui, ó, tá vendo que ele tá um pouquinho mais cru aqui? Tá vendo? Lembra que eu falei que ele cozinha de fora para dentro. Então agora nós vamos colocar mais 40 segundos. 40 segundos. E a gente vai amassar. Enquanto isso, pede para a Liane uma peça para eu aquecer água no micro-ondas, que eu preciso de colocar um pouquinho de... Ah, não, vou colocar caldo de ossos, né? Mas mesmo assim eu vou precisar de um pouquinho de água, tá? Água quente, né? Oi. A Eliana acabou de comentar que ela estava torcendo para você fazer essa receita de chips de inhame e ela amou a dica de deixar eles na água antes do preparo. Ai, que bom. Qual é o nome dela? Eliane Irata. Ah, Eliana, que bom que você gostou. Sempre ver ao vivo dá mais segurança. Por isso que é importante
a gente hoje, né, pela distância, a gente fazer vídeos. E eu decidi fazer a live porque dela fica gravada. E isso faz com que depois, se vocês tiverem dúvida, vocês podem realmente aproveitar melhor, tá? É nesse sentido. Então agora, gente, eu vou dar um tempinho de espera só de 30 segundos e vou aproveitar e já cortar aqui a couve que a gente vai usar, né? Então eu vou usar um massinho aqui, certo? Aqui. Eu vou usar para nossa sopa, tá bom? E aí você vem aqui e faz o quê? Quem já tá usando aí o Super Chef Mini? Calma, que desceu tudo aqui. Deixa eu ver. Ah, saiu. Pronto. É que agora eu me acertei aqui. Só tava na posição errada. Aí, pronto, já tô com a minha couve aqui. Para essa quantidade de inhame, esse aqui é o suficiente, que é para uma porção, certo? Se eu quiser, eu posso colocar salsinha, né? Mas como a gente tá com um pouquinho de pressa aqui, eu vou estar fazendo aqui o amassador. Então eu vou, ó, tá vendo? Ó, agora todos estão cozidos. E lembra, se você aumentar a quantidade, você vai acompanhar o cozimento de fora para dentro, né? Fazer aí o rearranjamento. E você ter aqui, ó, o inhame cozido, ó. Você faz a mesma coisa com a batata, você faz a mesma coisa. Cará, gente, eu não tenho costume de usar, mas vou procurar saber se faz bem e vamos também fazer com cará, né? Certo? Ó. Então aqui eu já tenho. E aí a gente vai fazer o quê? Misturar um pouquinho de água quente para fazer a nossa sopa. E aí a gente vai colocar uma concha aqui. A gente vai colocar um pouquinho desse caldo de ossos, tá? Para vitaminar a nossa sopa. Aí vai do gosto, né? Tá vendo? Lembra que a gordura não pode, mas como eu estou misturando com esse aqui, acho que esse aqui tá limpo? Não, né? Tô misturando com água. Aqui. Ó, tá? Agora a gente vai dar mais uma misturadinha. Agora a gente vai colocar aqui a couve. Eu tô fazendo em pequena quantidade por causa do tempo, gente. Porque se for maior quantidade, eu vou demorar muito aqui com vocês. Então, ó, vou colocar aqui, certo? Aqui daí você tempera de sal, tá? Vamos colocar um pouquinho. Chimichurri. Aqui eu acredito que ali já foi, então acho que daí fica muito forte. Mas quem tem alho desidratado, eu gosto muito de usar, certo? Por exemplo, aqui junto com a salsinha, eu posso colocar o quê? Triturar com alho. E aí eu vou fazer o que agora? Vou cozinhar. Gente, aqui eu acho que vai 1 minuto e 30, tá? Certo? Tem alguma dúvida? Vocês estão gostando? O pessoal tá falando que tá amando as receitas e depois quer elas para fazer em casa. Sim, nós vamos... a nossa equipe maravilhosa aqui, tá? Vai estar preparando todo esse material para vocês, tá? E eu já tô usando, gente, a tábua, olha. Flexível, ó. Quero que vocês vendam muito, mas pensa no agora, tá? O que vocês vão vender no Vitrine 7? Tem muitos produtos que as clientes não têm e não sabem usar. Às vezes elas acham as maravilhosas, as pessoas gostam muito das quadradas e retangulares. Lembrando, gente, que as maravilhosas, por elas serem cônicas e a tampa hermética, elas vão durar o alimento muito mais tempo que um recipiente quadrado ou retangular. Por quê? Porque ela faz o vácuo, ela faz com que o alimento, como diz, o peso do alimento não deixe ficar bolhas de ar. Então ele vai durar mais tempo.
ok? Então, para quem quer essa segurança, que corre o dia a dia, quer deixar o alimento mais tempo de uma semana para outra, as tigelas maravilhosas são ideais, tá? E aí tem a possibilidade do congelamento através da nossa linha Jeitosinhos, da nossa linha Freezer Line. Então, são produtos que vai facilitar na sua vida. Linha refrigerador, certo? As Basic Line, linha Freezer, né? E a linha refrigerador, servir, preparar. Então, são produtos incríveis. E, gente, a Tupperware trouxe o Super Chef Mini num preço super bacana. Então, é a hora das suas clientes que não têm, decidir comprar agora, certo? Então, vamos olhar. Se não tá bom, a gente volta lá, tá? Olha só, eu usei essa? Usei, né? Usei. E aqui tá a nossa sopinha, tá? Que agora aqui a gente coloca um azeitinho, que já tem um caldo de ossos, mas quem gosta, aqui pode comer com umas torradinhas, né? E você tem o seu caldo verde ou o seu caldo de inhame pronto, tá? Então, deixando mais um minutinho de tempo de espera, ele vai ficar ótimo para servir. E falando de arraiar, né, Caneda? Essas receitas você pode fazer em grande quantidade, lógico, daí na panela. Mas, se você for fazer, se for um dia frio, faça que nem a Ana Cristina, ela fez o caldo verde com batata, porque o custo-benefício é mais econômico e fica gostoso igual. E aí, aqui nós usamos os caldos de ossos, porque a gente está falando de saúde e qualidade de vida. Se você tiver e quiser usar, se não, você pega ali uma calabrazinha, uma calabresa, corta picadinho para dar aquele sabor, né, gostoso, né? Ou também pedaços de carne, ou aquilo que você achar melhor que fica gostoso para você servir, né? Vitaminado e saudável. E couve também é um super alimento, né? Tem todos os alimentos verdes escuros, ele traz, principalmente para nós mulheres, tá? E acima dos 40 anos a gente precisa cuidar da saúde. O inhame também é um amigo das mulheres acima de 40 anos, tá? Porque ele ajuda também a regular os hormônios, principalmente para quem já está na menopausa. Então, dele inhame, tá? Então, com essas dicas, você pode, por exemplo, já fazer uma grande quantidade. Achou na oferta, faz purê, né? E já congela o purezinho. E se você for congelar ele em pedacinhos, daí você dá o branqueamento. Lembra que eu falei do branqueamento? Você tem que colocar ele na água quente. Nós gostamos muito da múltipla, mas ela não está à venda agora. Mas você pode fazer, né? Digamos assim, colocar numa peça, 2, 3 minutos na água quente, tá? Deixa ela ali dando um pré-cozimento e depois passa na água fria para cessar o cozimento e ela ficar rígida, para que você possa congelar. Tá? Então, o processo de branqueamento é para o inhame não ficar com as fibras duras depois do descongelamento. Mas essas dicas, se você quiser procurar na internet, tem bastante também. Não fique com dúvidas. E o meu WhatsApp, minhas redes sociais estão abertas. Você querendo falar comigo, vai lá no meu direct e a gente conversa também, tá? O que mais que a gente faz? Vamos mostrar os nossos pratos aqui? Então, ofereça para as pessoas. Está quase pronto, viu, Maria Eugênia? Já? É rapidinho. Eita! Porque ele está fininho. É porque está fininho. Então, você que quer ser consultora, você que quer também aproveitar esse produto incrível, essa empresa maravilhosa e formar também o seu crescimento, o seu plano, né? A gente tem o plano de negócios, você pode se tornar líder, ensinando e orientando mais pessoas a terem sucesso, e você ter a sua lucratividade, mudar vidas, financeiramente falando, é para todos os níveis. É para o consultor ganhar, é para o líder ganhar, é para a empresária ganhar. E quando um ganha, todo mundo ganha. Se um não ganha, as outras também não ganham. Então, se você está bem, a gente está bem. Se você não está bem, a gente também não está bem. Então, a gente tem que se unir com tanta informação, com um portfólio tão grande de produtos incríveis, que ele é o primeiro produto no mundo a ser fabricado em origem plástica. E muitos vêm imitar, mas não chega aos pés da Tupperware, porque tem eu e você para fazer a ponte e mostrar para o cliente que vale a pena ele ter realmente a marca verdadeira, a marca Tupperware. Isso mesmo, Maria Eugênia. Para você que quer iniciar como revendedora, como consultora, uma das partes mais importantes que nós sempre dizemos é exatamente isso que nós fizemos aqui. Aprender a utilizar os produtos. Assim você poderá fazer as demonstrações e com certeza a clientela, olha,
vai adorar, vai comprar com certeza e assim quem estará ganhando é você, né? E é um produto que não vende em qualquer lugar, é a consultora que tem que fazer a demonstração e vender, né? Então, olha, aproveitem, peguem dicas, aprendam como utilizar cada produto, porque só assim a pessoa que você estará demonstrando terá a firmeza, terá assim o contentamento, né, ficará satisfeitíssima em comprar, né, e utilizar do jeito que nós fizemos nessa tarde de hoje. Então, assim, para deixar o recadinho final, né, você que é cliente, você que é consultor, você que é líder, uma das coisas que eu sempre fiz para todas as minhas clientes é, quando no primeiro contato, entender o que ela gosta, qual é os alimentos que ela faz, se ela cozinha, para que eu pudesse direcionar os nossos produtos. E uma das perguntas que eu sempre fazia para minha cliente, a primeira pergunta qual o alimento que você mais gosta, mas porém você tem dificuldade de conservar? Ele estraga ou você deixa de comprar porque você não quer perder o alimento. E geralmente, né, ela vem, né, ou era brócolis, ou era o leite, ou a melancia. São alimentos que, se não souber conservar corretamente, ele não dura no refrigerador. Simplesmente colocar lá dentro. E as verduras, elas murcham, elas amarelam. E aí você vem com a mentoria, né, que os produtos quadrados e retangulares, eles são para alimentos crus, carnes, frutas, verduras, né? As peças redondas é para alimentos cozidos e secos, né? E o que eu sempre falo, procure oferecer para ela um produto para alimento in natura. Por quê? Porque é o primeiro que estraga. Os alimentos secos, eles duram mais, mas o alimento que ela precisa para o dia a dia, ele estraga mais rápido. Então é ali que ela vai perceber o quanto vale a pena a Tupperware ter a sua mentoria, tá? Então, a geladeira é a sua farmácia. A minha, a sua e da sua cliente. Então, os primeiros produtos, né, que eu aconselho você a oferecer, você que é cliente que está aqui e você que é consultora, olhe a sua geladeira primeiro, porque é os alimentos que mais precisam de conservação. Aí vem o freezer, aí vem o armário. O armário sempre é o último. Por quê? Porque o arroz, o feijão, né, você ele tem um tempo de conservação um pouquinho maior. Mas os alimentos in natura não. Tá? Então essa é a minha dica de ouro para você, para cliente, para consultora e para líder. E venha fazer parte do nosso negócio, venha ser estrela, venha ser líder empreendedora, venha crescer no nosso negócio Tupperware. Porque a oportunidade é para todos, né? É para todos. Ninguém precisa sair para você entrar. Tem muito campo, tem muitas pessoas especiais que precisam ser atendidas por mim, por você, né? Para que ela também tenha a vantagem, o benefício e essa comodidade e a alegria dos nossos produtos, que são bonitos, duráveis e traz o conforto e a segurança na conservação de alimentos. É isso. E é isso? Vamos. Tem mais algum recadinho especial? Maria Eugênia, todo mundo agradeceu por todas as dicas e falou que amou as receitas, vão fazer na casa deles. Tá bom, muito obrigada. E eu desejo para vocês uma excelente semana e aproveite, façam arraiar, comemorem a vida, troquem ideias, levem essas dicas e sugestões, façam receitas ao vivo, fale sobre o que o nosso produto proporciona. Ele não é só bonito e durável. Esse período de arraiar, Eugênia, é contagiante. É contagiante. É contagiante. Essas festas juninas, né? O pessoal parece estar mais próximo, né? Parece que eles querem se usar perto. Então aproveite esse momento. É o momento de você trazer pessoas perto de você, trazer clientes perto de você. Dá tempo aqui ainda? Tá branquinho ainda, mas aí ele ainda vai mais um pouquinho para ele ficar coradinho, tá? Exatamente. Olha lá. Chips de inhame. Chips de inhame, super saudável, ele bem crocantinho, gente, você conserva tanto nessas aqui, ó, nas nossas instantâneas, nas Tupper caixas e nas tigelas maravilhosas, todas são tampa selo, tampa hermética estanque, essa aqui num simples toque, ela protege, né, os alimentos secos e as tampas selo também, os alimentos cozidos e secos, tá bom? Então eu desejo para vocês tudo de bom e excelentes vendas. E vamos lá! Vem, Grace! Tchau, obrigado pela presença, pela
pela paciência. Obrigado, gente. Beijo no coração. Obrigada!